eu já vou começar o Morning de hoje com uma quebra de acordo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O grupo terrorista Hamas não cumpriu o acordo de cessar-fogo e lançou um foguete da faixa de Gaza que foi interceptado pelas forças de defesa de Israel. Esse lançamento contra Israel aconteceu pouco antes do fim do acordo de pausa no conflito, que já dura aí quase 2 meses. Dá pra gente dizer que os terroristas aproveitaram a pausa para se fortalecer? Bom, um ponto para a gente analisar daqui a pouquinho. Mas agora a gente conversa com o nosso queridíssimo correspondente internacional, Luca Bassani, porque o Luca tem informações em relação a alguns panfletos israelenses que estão sendo destinados e jogados lá na faixa de Gaza, né, Luca? O que dizem esses panfletos? Boa manhã para você, Paulo, todos que acompanham o Morning Show. A gente vê que são novamente panfletos pedindo para que a população do norte de Gaza evacue essa região e siga para o sul, da mesma maneira como foi feito no início da guerra, quando Israel intensificou todas as suas operações militares naquela região. Como você bem disse, já nas primeiras horas dessa sexta-feira, o acordo de cessar-fogo, aquela trégua, foi quebrada, um foguete diretamente da faixa de Gaza foi lançado em direção a Israel, e Israel viu isso como uma provocação e também como uma quebra daquilo que foi acordado e, portanto, sem a renovação da trégua por mais 24 ou 48 horas, as hostilidades começaram novamente. Nós vemos muita fumaça já no norte da faixa de Gaza, muitos pontos foram bombardeados, onde supostamente havia a casa dos terroristas ou até mesmo uma organização militar dos mesmos, mas o saldo foi até que positivo se nós considerarmos que foram 80. Tá muito ruim tua conexão, Luca. Daqui a pouquinho eu te chamo de volta para você dar mais informações sobre esse panfleto. Time, deixa eu apresentar nosso time desta sexta-feira. Mano Ferreira, Felipe Monteiro, que você já conhece. E temos a visita, depois de muito tempo, dele, Pablo Marçal, aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Pablão, beleza? Beleza, bom dia a todo mundo da Jovem Pan, todo mundo aqui que tá nesse sofá para compartilhar aí amanhã, né? O show da manhã. Isso aí. Escuta, eu não te ouvi falando sobre a guerra. Queria muito uma avaliação sua, principalmente dessa coisa. Dá para comparar Israel com um grupo terrorista? Na verdade, não tem uma guerra. Na verdade, a gente tem um triângulo. A faixa de Gaza é um povo, é um estado que não é constituído, principalmente pelo seu próprio povo. Nós temos Israel, que é uma nação que está em guerra, né? Desde a antiguidade, a gente tem relato bíblico disso, e essa briga não vai acabar porque é uma briga de Israel e Ismael, né? Que são filhos do pacto abrâmico aí, depois a gente pode adentrar nisso. O Hamas é um tipo de PT, ele é um grupo terrorista qualificado, depois virou politizado e nem o próprio palestino suporta o Hamas, né? Só que como o mundo está sendo dividido ao meio por causa do marxismo cultural, as pessoas acham, né, que defender um grupo terrorista é ficar do lado da esquerda. Então, só para ser bem objetivo, a resposta é: não tem uma guerra. Israel quer ter o direito de existir e muitas pessoas, né, que são as nações ali que são circunvizinhas a Israel, querem o direito de aniquilar Israel. Por isso Israel tem o melhor sistema de defesa do mundo, mesmo sendo tão pequeno, menor que o Sergipe. E a grande verdade é o seguinte: você que está assistindo não fica do lado de um ou de outro, não é uma guerra. Mas sempre defenda o direito de qualquer nação e de qualquer povo existir. O Israel quer isso. Israel ama esse tipo de provocação ao longo do tempo. Se for ver na Guerra dos 6 Dias, em 1970, eles não começam guerra, mas terminam todas. E aqui deixo o meu alerta para você que às vezes fica defendendo a posição do Hamas ou da esquerda de falar que Israel está atacando e matando o povo palestino. Uma fala do Benjamin Netanyahu para você: se Israel quisesse matar civil, a guerra tinha acabado dia 8 de outubro. Então, por conta do potencial total, era só destruir um dia. Deixa eu só voltar com o nosso Luca Bassani aqui, que agora sim está com a conexão adequada para conversar com a gente. Luca, continua de onde você parou. Por isso mesmo, Paulo, nós vemos que durante as últimas horas esse acordo foi quebrado por parte do Hamas, dizem as autoridades israelenses, e muitos pontos da faixa de Gaza já foram notificados com muita fumaça. Inclusive a autoridade
sanitária da Palestina, que de fato é o Hamas, diz que mais de 25 pessoas já morreram nessas primeiras horas do dia. Um ponto positivo, todavia, é que durante esses 7 dias de pausas, foram mais de 100 pessoas, 100 reféns que foram libertos, 80 cidadãos israelenses e mais 25 estrangeiros, majoritariamente tailandeses, que foram libertos através de acordos bilaterais feitos com o governo da Tailândia, da Rússia, das Filipinas, com o Hamas. Do lado palestino, prisioneiros palestinos, 240 foram libertos e voltaram aos territórios da Cisjordânia, neste que foi a primeira pausa, negociada pelo Catar, pelos Estados Unidos, Egito e também com a concordância dos dois beligerantes. Agora, com quase nenhuma mulher e nenhuma criança e idosos sob a custódia do Hamas, as negociações seriam mais complicadas, mais detalhadas, já que há muitos homens e militares sob a custódia do grupo terrorista, e isso envolve negociar mais prisioneiros ou mais dias de trégua por serem prisioneiros de guerra, assim podemos dizer, reféns mais valiosos, se nós observarmos o aspecto histórico. Até mesmo no passado, Israel já trocou um soldado capturado por 1.000 palestinos, então é uma questão muito mais complexa, e por isso eles acreditam que voltar com o seu planejamento militar, com a sua operação militar para aniquilar o Hamas nesse momento, seja o melhor a se fazer. Agora são feitas as perguntas, são colocadas no ar as perguntas sobre se essa pausa foi mais benéfica a Israel ou ao Hamas, se ele conseguiu se reorganizar, apesar de toda a destruição que já foi observada em Gaza anteriormente. Isso nós só saberemos ao longo dos próximos dias, quando essa guerra continuar se desenrolando. Muito bem, Luca, estou aqui com o nosso queridíssimo Fabrício Naitz, que é ao nosso lado aqui, para a gente reportar para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan essas imagens que aparecem na lateral direita da tela. Para você que está no rádio apenas nos ouvindo, são imagens ao vivo de novos bombardeios que acontecem vistos de Israel para a faixa de Gaza. O Luca trouxe aqui essa pausa do cessar-fogo, ou não podemos dizer talvez uma pausa formalizada, Fabrício? Mas claramente uma tensão que não existia há alguns dias e volta a acontecer agora. Pois é, a gente tinha falado aqui ontem no Morning Show, Paulo, bom dia para você, pessoal aqui da bancada, todos que nos acompanham, que o Egito e o Catar estavam trabalhando ali como mediadores para tentar estender novamente o cessar-fogo temporário. Claramente isso não aconteceu, o cessar-fogo de fato foi rompido nessa madrugada. A gente vê as explosões desde o começo da manhã, desde as primeiras horas dessa sexta-feira, e tem um outro ponto aí importante, complementando até o que o Luca falou. O rompimento desse cessar-fogo, ele representa também o impedimento, um novo impedimento da entrada de caminhões com ajuda humanitária no território da faixa de Gaza. Aquela entrada que é realizada pela passagem de Rafah, que já foi alvo de muita discussão desde o começo desse conflito, lá em 7 de outubro. Foi reaberta a duras penas semanas depois da invasão do Hamas no território de Israel, e que agora então volta a ser paralisada. Essa entrada de ajuda humanitária, que segue sendo um dos focos ali da comunidade internacional, da ONU, que falam incessantemente da necessidade da entrada de comida, de medicamentos para uma população muito grande. Cerca de 2 milhões de pessoas estão no sul da faixa de Gaza neste momento. Muito bem. Time, ao que tudo indica, a guerra vai continuar, Felipe Monteiro. Não, vai continuar, sim, Paulinho, infelizmente. Agora, queria só voltar um pouquinho, pelos comentários iniciais do Pablo Marçal. Não dá para comparar, Pablo, o PT com o Hamas, não é? O PT foi um partido político legítimo que ganhou eleições legítimas, no Brasil. É um grupo instituído pelas leis democráticas do Brasil. E o Hamas é um grupo terrorista. É um grupo terrorista, é um grupo criminoso. Não tem outra nomenclatura que a gente possa nomear o Hamas que não seja um grupo criminoso terrorista. E por que o PT não coloca eles como terroristas? E eu sei, Pablo, que no mundo polarizado, a gente sempre quer polarizar e sempre quer colocar alguma coisa como direita e outra coisa como esquerda. Mas não dá para você falar que a esquerda toda defende o Hamas. Eu sou de esquerda. Eu sou uma pessoa progressista de esquerda e eu sou contra o Hamas. Igual muitas pessoas de esquerda são contra o Hamas também, não é? E eu conheço grupos de direita, de extrema direita, que defendem o Hamas, Ou seja, por exemplo? Não é pela polarização que a gente consegue endereçar um problema sério como esse, não é? Tem vários grupos terroristas. Então, deixa eu te ajudar. Parabéns, você assumir que é de esquerda e falar que pensa, eu acho que isso faz toda a diferença para o ser humano, porque o cara, quando ele é de esquerda, ele desliga o cérebro.
O que acontece? Você falou a legitimidade. Não, já estou te respeitando por isso, porque você falou o que pensa. Mas aí eu quero que você me ajude agora pensando. Vamos pensar o seguinte: a legitimidade do PT é real, é um partido legítimo. Eu sou jurista, eu reconheço isso. Por que nessa legitimidade eles ainda continuam reconhecendo o terrorismo como um partido? Quando você começa a trazer isso, você é uma parte romântica da esquerda, que é uma esquerda que realmente pensa e se afasta na hora desse combate. Não estamos combatendo aqui a nossa personalidade ou nada pessoal. Mas me responda uma coisa, seguindo a linha do que você acabou de falar, da legalidade. Por que o partido legítimo, como o PT, não reconhece o terrorismo como terrorismo? É uma resposta muito simples, sem usar da romantização. Por que esse partido legítimo reconhece o terrorista como legal? Por que eles não falam como você falou? Não, mas como assim reconhece como legal? A coisa mais simples, se tivesse qualquer outro presidente... O que o PT não fez de forma errada foi colocar o Hamas como terrorista. Ele deveria criticar o Hamas de forma muito mais efetiva e muito mais direta, porque o Hamas é um grupo terrorista. Agora, eles são terroristas, sim ou não? Sim, claro que são terroristas. Então pega agora nosso ministro das Relações Exteriores. Porque é a esquerda que o Brasil precisa. A esquerda bom vivão, uma coisa articulada. Faz o mínimo sentido, a gente só precisa pensar, a gente não tem que brigar. Turma, olha só, são 10 horas e 12 minutos. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem emocionante. Uma mãe reencontrou a filha libertada pelo grupo terrorista Hamas. E nesse vídeo, a Keren Sharfshein fala em hebraico, abre aspas, Mia tá voltando. Ela corre em direção a outros membros da família e, emocionada, dá abraços e também comemora. Nesta quinta-feira, militares israelenses informaram que receberam na faixa de Gaza 2 mulheres israelenses que eram reféns e foram libertadas. O gabinete do primeiro-ministro israelense informou ainda que a dupla se tratava das mulheres Mia Shen e Amit Sulsana. Tá aí o vídeo para você que está no rádio nos ouvindo apenas. Você sabe muito bem que a gente está exibindo agora essa cena emocionante, várias pessoas ali chorando, se reencontrando, se abraçando. Fabrício, você quer falar sobre isso? Por favor. Mais um ótimo exemplo, né, Paulo, do que a gente tem visto nos últimos dias em relação à libertação dos reféns. A gente sabe que, inclusive, já recebemos a confirmação ontem, né, de um brasileiro entre os reféns. A gente espera que essas pessoas, todas elas, possam sair dessa situação o quanto antes. Isso gera uma comoção muito grande, até palco, inclusive, de críticas ao governo de Benjamin Netanyahu dentro do território de Israel. As famílias pressionam muito para a recuperação dos seus entes queridos, os seus amigos, todos eles que estão aí na mão do Hamas, de outros grupos terroristas, desde 7 de outubro, sem saber o estado delas. Sem saber se estão vivos, se não estão, como é que está a saúde. E também não dá para acreditar no que o grupo terrorista fala, né? Deixa eu trazer o nosso Luca Bassani aqui. Ô, Luca, tem mais informações sobre o brasileiro refém? Porque ontem o presidente Lula foi claro dizendo indiretamente que o Brasil está negociando para que ele seja libertado, né? Como é que você está vendo isso? Olha, Paulo, ontem foi a primeira confirmação oficial de alguém do governo, seja do Itamaraty ou da própria presidência da República, de que de fato havia ou há um brasileiro entre os reféns. O presidente Lula, que esteve ontem no Catar, inclusive, trouxe esse tema nas suas conversas com os diversos líderes diplomáticos do Catar, que têm sido fundamentais em todas as negociações. Lembrando que o Catar também foi uma peça-chave para que os brasileiros que estavam em Gaza conseguissem o seu passe livre, se assim podemos dizer, naquelas listas que eram divulgadas todas as manhãs, para que pudessem sair da faixa de Gaza, entrar no Egito e depois voltarem ao Brasil. O problema é por se tratar de um brasileiro homem e de idade intermediária. Parece que ele tem por volta de 50 anos. Nós sabemos quando há troca de prisioneiros de guerra ou libertação de reféns, a prioridade é dada para as crianças, para as mulheres e para os idosos. E os homens, militares e civis são colocados em segundo plano. Os militares até por último, porque são, como eu disse, reféns mais valiosos ainda. Então, essa posição da faixa etária, do perfil, né, demográfico deste refém, complica um pouco as chances dele ser liberado imediatamente, já que envolve um processo de negociação mais amplo, mais detalhado, e o Hamas vai querer também a libertação de homens ou até mesmo de outros prisioneiros políticos, prisioneiros filiados de fato ao grupo terrorista que estejam em Israel, e isso nós sabemos que no momento Israel não está disposto a fazer. O Catar, como a gente sempre fala, é uma peça fundamental e que pode adiantar esse processo por se tratar de estrangeiros, mas infelizmente não há nenhuma garantia, não há nenhuma perspectiva de quando isso vai acontecer,
a presença do presidente Lula em loco, ela ajuda, obviamente, porque você fala diretamente como presidente da República do país, de um cidadão que está sequestrado, mas a gente está falando de uma guerra entre um Estado e um grupo terrorista, um grupo paramilitar, então não é fácil você negociar quando não há essa equivalência, né, entre o que um grupo representa e o que um país, o outro do outro lado, no caso Israel, representa. É algo muito complexo, esperamos que isso seja possível, que o Itamaraty, com a sua hábil diplomacia, consiga todos os contatos necessários para que ele seja liberto, mas infelizmente não há nenhuma outra informação em relação a isso que seja positiva. Pediu, Fabrício? Pois é, o Luca está falando da questão da diplomacia para essa liberação dos reféns, Paulo. Saiu hoje uma frase de manhã cedo do governo de Israel, um representante do Ministério das Relações Exteriores que está em Dubai, falando que a libertação de reféns pode ser conseguida mesmo sem o cessar-fogo através de conversas com o Hamas ou, abre aspas, outras formas, fecha aspas, sem explicar exatamente de que maneira então seriam estas outras formas, como que seria obtida essa libertação dos reféns. É um tema muito delicado e a diplomacia é sem sombra de dúvidas o ponto-chave para conseguir essa libertação que é o principal alvo da comunidade internacional. Senhores, muito obrigado, viu? Daqui a pouquinho vocês voltam aqui, o Luca Bassani direto da Europa e o nosso Fabrício Neto.